A paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou Veridiana Costa e estamos aqui hoje para mais um dia de leitura. Senhor Deus e Pai, glorificado e exaltado és o teu santo nome. Muito obrigada, Pai, por mais um dia de vida. Agradeço por sua bênção e por sua proteção. Muito obrigada, Pai, pelos teus livramentos, Pai. Por favor, nos abençoe nesta leitura, que cada palavra sua, Senhor, seja ensinamento em nossas mentes e em nossos corações e nos inspire cada vez mais para perto de Ti, em nome de Jesus. Hoje damos sequências à nossa leitura, né? Damos sequência à nossa leitura. E lembrando que essa leitura é de sequência cronológica, né? Ou seja, mais ou menos de acordo à data dos acontecimentos. Aqui não falamos sobre religião, até mesmo porque religião vem do homem, não vem de Deus. Deus é Deus, Jesus Cristo é Jesus Cristo. Ele não tem religião, né? Deus é o criador de tudo, dos céus, da terra e de tudo quanto neles há. Somos criações de Deus. Hoje, né, nós temos a oportunidade de nos tornarmos filhos de Deus. Mas espera aí, não somos todos filhos de Deus? Esse é um ditado brasileiro, né? Somos todos filhos de Deus. Aliás, ditado popular, né? Creio que é do Brasil. Mas a Bíblia nos ensina que nós somos criaturas de Deus, ou seja, todos nós fomos criados por Deus. Mas para nos tornarmos filhos de Deus, né? Porque Ele nos escolheu como filho para o chamarmos de Pai, para nos tornarmos filhos do Senhor, primeiramente, né? Seguir a Jesus Cristo, aceitar Jesus Cristo como seu Salvador, seguir a Jesus Cristo, entender que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que ele veio na terra como ser humano para que pelo seu sangue fôssemos redimidos do pecado e acreditar em Deus acima de tudo, né? Quanto aos mandamentos, aos ensinamentos, porque muita gente fala que não que, tem gente que já fez tanta coisa ruim e às vezes até nem isso, às vezes a pessoa que se menospreza e acha que não merece o amor de Deus. Só para concluir e batizados nas águas, né? Para concluir, para se tornar filho de Deus e templo do Espírito Santo, assim nos ensina a Bíblia. Agora, continuando o pensamento, né? Tem gente que se acha que não é merecedor. Realmente, nós não somos merecedores do amor de Deus, porque o amor de Deus é algo sublime, né? Nós, seres humanos, somos pecadores, mas mesmo assim Deus nos ama. Deus te ama, independente da sua crença, independente do que você faz ou deixa de fazer, independente do que você já fez em sua vida. Deus te ama. Jesus Cristo está aí ao seu lado te chamando. Filho, vinde a mim. Vinde a mim, os que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos darei paz, eu vos darei sossego, eu vos darei liberdade, eu vos darei salvação, eu vos darei a vida plena. Deus deseja a vida com abundância para todos nós, para você também. Ele não faz distinção de pessoas. Para ele, todos nós somos iguais. Ele nos ama do mesmo jeito, incondicionalmente, muito mais do que uma mãe ama o seu próprio filho. Tanto que Deus deu seu filho único, seu filho unigênito, para sofrer aquilo tudo ali na terra, para que hoje a gente pudesse ter a opção de escolher entre o salvamento e não. Então, Jesus Cristo, nesse momento, está aí. Filho, eu te redimi dos seus pecados. Eu te amo. Eu quero você comigo. Eu quero te dar uma vida plena, uma vida abundante, uma vida próspera, uma vida com saúde, com felicidade, uma vida farta. Então, segue-me. Segue-me que eu vos darei descanso. Ele está aí ao seu lado, te chamando. Se fosse por Deus, todos nós iríamos para o reino dele. Mas Deus é justo e educado. Educado pelo fato que ele não vai entrar na sua vida se você não permitir. E ele é justo pelo fato de que ele ama a todos nós. Mas nem todos nós entraremos no reino dele.
Porque nós, os seus filhos, que estamos ali, que estamos lutando pela nossa cura, né? Estamos lutando pela nossa cura, pela nossa salvação. Estamos ali proclamando o nome dele, levando o nome dele àqueles que não conhecem, àqueles que necessitam. Estar no mesmo lugar onde pessoas que vêm a esse mundo somente para destruir, somente para maltratar, somente para humilhar, para tirar vidas, porque Deus deu a vida e só Ele pode tomar de volta. E tem muitos seres humanos aí que tiram a vida. E esses que tiram a vida carnal, porque a Bíblia nos explica e nos ensina que terá o dia do julgamento. No dia do julgamento, ele não vai ser, nós não seremos julgados pelas nossas atitudes da vida inteira. Porque a palavra de Deus diz que até o último suspiro você tem a possibilidade de salvação. Não quer dizer que você vai planejar, não, eu vou fazer tudo que eu quero, tudo que eu tenho vontade, e quando eu estiver lá no leito do hospital, eu peço perdão a Deus. Primeiro que a gente não sabe o dia que iremos adormecer. Adormecer pelo fato que Jesus compara a morte como um sono profundo. Então, porque haverá ainda o dia da ressurreição. A gente não sabe o dia que isso vai acontecer. Só Deus sabe. Segundo, o arrependimento tem que ser de coração, tem que ser verdadeiro, não é da boca para fora. Muitas vezes acontece de pessoas falarem ou fazerem alguma coisa e falar, me perdoe, e a gente fala, perdoo. Mas isso é da boca para fora, porque lá no fundo você está remoendo, lá no fundo você fica lembrando aquilo, lá no fundo, em qualquer oportunidade você quer jogar na cara, entendeu? E para Deus não, para Deus você tem que realmente se arrepender. Nossa, me perdoe, Senhor, eu não devia ter feito isso. Eu quero corrigir o que eu fiz. Então, quando você faz algo errado, que você se arrepende de coração, o que você procura fazer? Você procura corrigir. Se é algo que não tem correção, mas você vai procurar alguma maneira de minimizar o sofrimento daquela pessoa a quem você feriu. Então, você fez coisa errada, você será punido por isso. As coisas erradas que nós fazemos aqui nesse mundo, por exemplo, as coisas contra a lei, tem a punição para aquelas coisas que é contra a lei. Então, se você fez algo errado, você tem que pagar pelo seu erro aqui na Terra. Se você realmente se arrependeu de coração, você paga pelo seu erro, para que você esteja em dia aqui. Porque muitos podem olhar e falar assim, fez isso, fez aquilo, aquilo outro, e agora está nos caminhos do Senhor, e aí? O mal que cometeu. Se a pessoa realmente ela se arrependeu de coração, ela vai querer de alguma maneira acertar isso. Por exemplo, se ela tirou a vida de alguém, tá, ela não vai ter como ressuscitar. Mas tirar a vida de alguém é crime. Então ela tem que pagar pelo seu crime. E fora que a família, né, que ficou ali sofrendo, então, lógico que nem todos têm a mesma cabeça, nem todos têm o coração aberto para aceitar que o assassino do seu próprio filho chegue a você, né, pedindo perdão e, de alguma maneira, tentando minimizar ali o sofrimento. Nem todos são abertos a isso, mas exatamente é o que Cristo nos ensina, para estarmos abertos, né? Quando ele nos ensina, inclusive, a oferecer a outra face. Não é que se a pessoa te bateu no lado direito, você vai deixar bater no lado esquerdo. Não quer dizer isso. Quer dizer que você tem que ter discernimento. Lembre-se que um ditado popular que é certo é: violência gera violência. Quanto a isso, não tem dúvida. Então, se a pessoa te feriu de alguma maneira, seja fisicamente ou logicamente, se for fisicamente, você vai se defender. Mas você não tem que tentar agredi-la, você só tem que se defender. E, se possível, sair daquele local para evitar até uma tragédia maior, porque o ser humano a gente não conhece nem a nós mesmos, imagine o próximo, né? Então, a gente tem que sempre se manter nos caminhos do Senhor. E eu já estou falando demais e a leitura não chegou ainda. Vamos lá, mas é assim, gente, é que quando a gente começa a falar das palavras da vida, da palavra do Senhor, a gente acaba se empolgando, porque é bom demais, é maravilhoso poder estar na presença do Senhor, né? Mas vamos lá, nós estamos no segundo livro de Crônicas, hoje a gente vai ver a partir do capítulo 26, onde Uzias reina e prospera. Naquele tempo, todas as cidades tinham seus reis. Quando o rei, e normalmente o povo seguia o rei, né? Seguia realmente o rei. Então, se o rei estava nos caminhos do Senhor,
Então o povo seguia os caminhos do Senhor, mas se o rei não estava no caminho do Senhor, o povo também se afastava do Senhor. Então acontecia muito disso, do rei seguir, mas no final dar uma escorregada e não se voltar mais para o Senhor, né? No caso aqui de Uzias, então todo o povo tomou a Uzias, que era da idade de 16 anos, e o fizeram rei em lugar de seu pai Amazias. Este edificou a Elote e a resistiu a Judá, depois que o rei adormeceu com seus pais. Era Uzias da idade de 16 anos quando começou a reinar, e 55 anos reinou em Jerusalém. Era o nome de sua mãe, Jecolia, de Jerusalém. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme a tudo o que fizera Amazias seu pai. Porque deu-se a buscar a Deus nos dias de Zacarias, entendido nas visões de Deus, e nos dias em que buscou ao Senhor Deus, o fez prosperar. Porque saiu e guerreou contra os filisteus, e quebrou o muro de Gate, e o muro de Jabiné, e o muro de Asdod, e edificou cidades em Asdod e entre os filisteus. E Deus o ajudou contra os filisteus e contra os arábios que habitavam em Gurbaal e contra os meunitas. E os amonitas deram presentes a Uzias, e o seu renome foi espalhado até a entrada do Egito, porque se fortificou altamente. Também Uzias edificou torres em Jerusalém, à porta da esquina e à porta do vale, e aos ângulos, e as fortificou. Também edificou torres no deserto e cavou muitos poços, porque tinha muito gado, tanto nos vales como nas campinas, lavradores e vinhateiros, nos montes e nos campos férteis, porque era amigo da cultura. Tinha também Uzias um exército de homens destros nas armas, que saíam à guerra em tropas, segundo o número da lista feita por mão de Jeiel, chanceler, e Maazéias, oficial, debaixo da mão de Ananias, um dos príncipes do rei. Todo o número dos chefes foi dos pais varões valentes, era de 2.600, e debaixo das suas ordens havia um exército guerreiro de 307.500 homens, que faziam a guerra com força belicosa para ajudar o rei contra os inimigos. E preparou-lhes Uzias para todo o exército escudos e lanças e capacetes e couraças e arcos, até fundas para atirar pedras. Também fez em Jerusalém máquinas da invenção de engenheiros que estivessem nas torres e nos cantos, para atirarem flechas e grandes pedras. E voou na sua fama até muito longe, porque foi maravilhosamente ajudado, até que se tornou forte. Mas havendo-se já fortificado, exaltou-se o seu coração até se corromper e transgrediu contra o Senhor, seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Porém o sacerdote Azarias entrou após ele, e com ele 80 sacerdotes do Senhor, varões valentes, e resistiram ao rei Uzias, e lhe disseram a ti, Uzias: não compete queimar incenso perante o Senhor, mas aos sacerdotes, filhos de Arão, que são consagrados para queimar incenso. Saí do santuário, porque transgrediste, e não será isto para a honra tua da parte do Senhor Deus. Então, os levitas, que eram pessoas preparadas ali para o Senhor, só eles tinham autorização do próprio Deus para entrar no templo e fazer certos trabalhos ali. Afinal de contas, eles foram escolhidos para isso. Então, os levitas, os sacerdotes ali, quando eles tinham algo para fazer no templo, eles se consagravam. Então, Deus os purificava ali para que eles entrassem no templo, no átrio, né, no pátio Santo dos Santos. O Santo dos Santos é só o sumo sacerdote que entrava, né, que é a parte principal, a parte central ali do templo do Senhor, da arca, do templo da tenda do Senhor, né? E o que acontece? O templo do Senhor é um lugar santo, é um lugar purificado. Ali prevalece a glória de Deus. E nós somos carne, nós somos pecado. O que acontece quando a glória de Deus encosta no pecado?
fulmina o pecado, acaba com o pecado, queima o pecado. Então, para entrar na casa do Senhor, tinha a pessoa, o sacerdote era purificado, ele era ali santificado para que não morresse quando entrasse ali. E para queimar incenso ao Senhor, obviamente, só aquele santificado poderia. Então, eles tinham as leis ali para serem seguidas. Mas, com tanta vitória, né, nas guerras, Uzias se sentiu o poderoso. Falou, imagina, eu, o rei, né, vitória atrás de vitória, eu posso entrar no templo do Senhor, queimar um incenso ao Senhor, louvar ao Senhor ali. Mas ele teve isso em seu coração, ele não perguntou para Deus se ele podia, né, e ele já foi fazendo. E é isso que acontece muitas vezes conosco, né? A gente, não digo de ensorbebecer, até mesmo, lógico, tem pessoa que se vangloria, tem coisa. Eu mesmo peço muito a Deus para me manter humilde, porque eu tenho um jeito de ser brincalhona, converso com todo mundo e tal, e eu fico com medo de, sei lá, é porque eu sei que isso que está em mim vem de Deus. Eu desde criança sou assim. Então isso vem de Deus. Não sei se de repente pode até ser para uma missão, alguma coisa, não sei. A questão é que eu fico com medo de repente isso afetar, né, me provocar algum orgulho. Tanto que tem o hino, né, de Naamã, né, quebra o meu orgulho. Esse hino, nossa, é poderoso. Aliás, hinos verdadeiros são poderosos, né? A questão é que são hinos verdadeiros. Tem muitos aí que dizem que são hinos, são louvores, mas a gente tem que prestar muita atenção na letra do que está cantando ali. Então eu clamo muito ao Senhor para que Ele sempre derrame o espírito de mansidão sobre mim. E aqui foi exatamente o que aconteceu com Uzias, né? Ele estava se achando o tal. E quando ele foi chamado a atenção pelos levitas, o que aconteceu? Aí a gente continua aqui no versículo 19. Então Uzias se indignou. Imagina só, ficou indignado porque os sacerdotes chamaram a atenção dele, que ele estava entrando no templo do Senhor, fazendo algo para o Senhor ali que não era permitido. E tinha o incensário na sua mão para queimar incenso. Indignando-se ele, pois, contra os sacerdotes, a lepra lhe saiu à testa perante os sacerdotes na casa do Senhor, junto ao altar do incenso. Então o sumo sacerdote Azarias olhou para ele, como também todos os sacerdotes, e eis que já estava leproso na sua testa. E apressuradamente o lançaram fora. Se até ele mesmo se deu pressa a sair, visto que o Senhor o ferira. Assim ficou leproso o rei Uzias até o dia da sua morte, e morou, por ser leproso, numa casa separada, porque foi excluído da casa do Senhor. E Jotão, seu filho, tinha o cargo da casa do rei, julgando o povo da terra. Eles tinham o lugar separado, as cidades, casas, no tempo de Moisés mesmo, eram as cidades ali, eram cavernas, né? Separados, porque a lepra, ela é infecciosa, né? Aliás, contagiosa. Ela é contagiosa, então poderia passar lepra para outras pessoas. Então a pessoa que tivesse lepra tinha que estar afastado, né? Não poderia ter convívio com os moradores. E o que acontecia? Aliás, o que acontece? A lepra, ela não tem cura, né? Hoje é difícil escutar esse nome, mas existe ainda a lepra, viu, gente? Ainda existe. Mas a lepra, ela não tem cura. Só que para Deus nada é impossível, né? Lembra o caso de Midian, quando ela blasfemou contra Moisés, seu próprio irmão, né? Ela blasfemou contra Moisés, ungido do Senhor. Então, ela teve a lepra. Mas a lepra ali foi determinada o tempo, né? A duração. E ela ficou, acho que foi coisa de 1 semana, 7 dias, né? E a gente continua aqui no versículo 22. Quanto aos mais sucessos de Uzias, tanto os primeiros como os últimos, os derradeiros, o profeta Isaías, filho de Amós, o escreveu. E dormiu Uzias com seus pais, e o sepultaram com seus pais no campo do sepulcro,
que era dos reis, porque disseram: leproso é, e Jotão seu filho reinou em seu lugar. E no capítulo 27, tinha Jotão 25 anos de idade quando começou a reinar, e 16 anos reinou em Jerusalém, e era o nome de sua mãe Jerusa, filha de Zadok, e fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme a tudo que fizera Uzias seu pai, exceto que não entrou no templo do Senhor, e ainda o povo se corrompia. Este edificou a porta alta da casa do Senhor e também edificou muito sobre o muro de Ofel. Também edificou cidades nas montanhas de Judá e edificou nos bosques castelos e torres. Ele também guerreou contra o rei dos filhos de Amon e prevaleceu sobre eles, de modo que os filhos de Amon naquele ano lhe deram 100 talentos de prata e 10.000 coros de trigo e 10.000 de cevada. Isto lhe trouxeram os filhos de Amon também o segundo e o terceiro ano. Assim se fortificou Jotão, porque dirigiu seus caminhos na presença do Senhor seu Deus. O resto, pois, dos sucessos de Jotão e todas as suas guerras e os seus caminhos, eis que está escrito no livro dos reis de Israel e de Judá. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e 16 anos reinou em Jerusalém. E dormiu Jotão com seus pais, e sepultaram na cidade de Davi, e Acá seu filho reinou em seu lugar. Olha, como eu estava falando anteriormente, né, que se compara à morte como um sono profundo, você pode ver que quando fala sobre um rei, que um rei faleceu ou alguém faleceu, eles não falam que morreu ou dormiu, ou que morreu ou faleceu alguma coisa. Eles falam que dormiu, né? Fala fulano dormiu, o rei dormiu. Então, aqui a gente já vê que realmente, eu não sei se em todas as traduções estão assim, mas aqui a gente já vê que realmente é um sono profundo, né? Como o Vale dos Ossos Secos, por exemplo, ali estão os ossos. Como que reviveram aqueles ossos se não tinha vida, né? Reviveram exatamente por isso, porque é um sono profundo. Eu preciso me aprofundar um pouquinho mais no assunto, mas até então eu tinha visto, visto aqui na Bíblia em relação a isso, de que o corpo dorme, né? Um sono profundo, ali ele tem vida, mas não. Mas a vida, que é o fôlego de vida, ele volta para Cristo, né? Ele volta para Deus. Então, o fôlego de vida fica em Deus, o corpo. Ele já está adormecido, ele não tem vida mais, porque um corpo sem o fôlego de vida é só um corpo. E a alma também, ela continua ali adormecida. No dia do juízo, esse espírito volta para o corpo e nós seremos julgados. O corpo, ou ele será queimado, aqueles que não forem salvos, né? Será queimado no fogo de enxofre, ou ele será transformado, que será aquele que irá para o reino de Deus. Ele será transformado e somente a alma irá para o reino do Senhor. Então a gente tem que ter muita cautela nas palavras do Senhor, nos ensinamentos do Senhor. A palavra diz, revesti-vos da armadura do Senhor, ou seja, da palavra. A gente tem que ter conhecimento na palavra do Senhor, pois muitas coisas acontecem que está aqui na palavra do Senhor, que já estava dito, porque a Bíblia é o livro mais atual que existe, porque se você for ler a Bíblia, nos dias de hoje você encontra sobre tudo aqui na Bíblia. Qualquer pergunta que você tiver em relação ao mundo, na Bíblia você encontra a resposta. Ela nos ensina muita coisa. E muitas coisas que acontecem também, a gente acha, aí todo mundo fica culpando o demônio, que não sei o quê, e não é são resultados das nossas próprias escolhas. Então, a gente tem que ficar atento, a gente tem que realmente, né, se dobrar perante o Senhor, pedir a Ele constantemente sabedoria e discernimento para que Ele nos guie, nos ensine qual é a forma certa de viver, qual é a forma que eu devo agir para alcançar o meu galardão, para alcançar a minha vitória, porque aqueles que vivem em Cristo Jesus, esse tem a vitória garantida. E a vitória garantida é viver no reino do Senhor, né? Que nós ansiamos para esse dia, porque será maravilhoso, né? Não ter mais pecado, ou seja, não vai ter mais sofrimento, não vai ter dor, não vai ter fome. Imagina só, né, esse dia. E eu me pego pensando, eu falo, nossa, Senhor, será que eu estou indo no caminho certo?
Será que as coisas que eu falo, que eu faço, que eu penso, que eu sinto, será que isso tudo está em conformidade com a sua vontade? Né? O que tiver em conformidade, então que mantém. E o que não tiver, transforma, Senhor. Transforma para que seja feita de acordo com a sua vontade, de acordo com o seu caminho, porque eu quero um dia estar na presença do Senhor. Já que o Senhor me concedeu essa oportunidade, eu vou agarrar, como dizem, com unhas e dentes. Senhor Deus e Pai, glorificado e exaltado és o teu santo nome. Muito obrigada, Senhor, por tua palavra, por tua mensagem, Senhor. Eu peço a Ti por essa pessoa que está orando comigo, Pai. Eu uno a minha fé com a fé dela, Senhor. Eu não sei o que lhe aflige, eu não sei o que ela sente nesse momento, Pai. Mas o que eu sei é que em Cristo Jesus a vida é plena. E é isso que buscamos, Pai. A vida plena em Tua presença, Senhor. O Senhor deseja vida abundante para nós e nós queremos viver essa vida que o Senhor tanto almeja, Pai. Nos guie, Pai, nos proteja, nos ensine, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Conceda sabedoria e discernimento para cada um de nós, Pai. Abra os olhos do mundo para que eles vejam o caminho que estão seguindo, Senhor. Para que eles reconheçam que o Senhor é o Salvador, que o Senhor é o Pai eterno, que nos concede a vida, Pai. Que só o Senhor que deu a vida pode tirá-la, Senhor. Eu peço a Ti por toda a minha parentela, Pai. Muitos estão perdidos, estão assombrados com essa síndrome do pânico, com essa depressão, Pai. Não só na minha parentela, Senhor, mas o mundo todo. É a doença do momento, como eles dizem. É muito estresse, é muita angústia, muita coisa acontecendo no coração de uma pessoa só, Pai. Esse demônio imundo, ele fica cutucando as pessoas, fica mantendo as pessoas presas ali no quarto, porque sabe, Senhor, que o quarto é um lugar de intimidade para contigo, Pai. Que caia por terra esse demônio imundo em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Eu peço a Ti pelos nossos governantes, pelas nossas autoridades, que os Teus anjos estejam guiando cada um deles de acordo com a Tua vontade, Pai. Peço a Ti pelos Teus filhos, não somos nada sem Ti, Senhor. Nos capacite cada vez mais, Pai, para proclamarmos o Teu Evangelho. É o que eu oro em nome de Jesus. Amém. Que Jesus Cristo esteja em seu coração e que Deus abençoe.